Plantão Vital, o podcast para você ficar em dia com a sua saúde. Ortopedia, nutrição e enfermagem para além do consultório. Aqui você vai ter acesso a informações confiáveis que impactam a sua qualidade de vida. Plantão Vital, sua saúde sempre em pauta. Eu tô revivendo momentos. Meu Deus. Tirar o relógio de bolsa aqui. Seja por uma pelada, uma corrida, uma aula de spinning. Mas a questão é, nós precisamos de um elemento muito importante, o nosso tendão de Aquiles. E agora, nós vamos chamar aqui para essa conversa maravilhosa o Geles e o Dr. Felipe para conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas desse tendão que sustenta aí muita coisa, muito mais do que a gente pode imaginar. Mas antes dessa conversa começar, sigam a gente, acione o sininho, adiciona cada um no nosso perfil e também fique ligados para os próximos episódios. Então vamos começar. Eu já vou começar com o Felipe. Quais são as causas mais comuns da lesão do tendão? Muito bem, obrigado, Helena. A gente tá falando aí do tendão de Aquiles, que, assim, é um dos principais motores da nossa caminhada, né? A gente usa ele só o tempo inteiro, o dia inteiro. E, assim, isso é uma das causas de lesão dele, o esforço repetitivo nele, né? Sem um preparo adequado. Outra coisa importante, quando ele não tem uma elasticidade, pensa que o tendão tem que contrair e relaxar. Então, se ele não tem uma boa elasticidade, e isso acontece com a falta de atividade física e com a falta de preparo físico desse tendão também, e naturalmente com o envelhecimento ele também vai sendo substituído do tipo de colágeno e pode levar a uma rigidez dele, caso a gente não trabalhe com ele bem, né? Outras coisas importantes, assim, né, e que geralmente a gente vê no consultório o perfil da pessoa que vai ter uma lesão no tendão de Aquiles. São pessoas geralmente acima de 30 anos, a maioria sexo masculino, então os homens estão mais em risco. É um perfil muito, muito especial para isso. É o atleta de fim de semana, é o cara que durante a semana ele trabalha. O cara durante a semana ele trabalha no escritório. Deixa pra jogar a bola só no final de semana. Trabalha no escritório, sentado, uma vida super sedentária. E no fim de semana ele vai jogar a bola, desgastar aquele tendão que não tem preparo nenhum. Esse aí é o principal fator de risco. Sobrepeso, a falta de preparo físico. Então, assim, o cara que não faz atividade física e um dia específico ele quer tirar o atraso, né? Então, esses aí estão muito em risco. Alterações da pisada, quem tem um pé plano, um pé cavo, né? O arco baixo, o arco alto. Isso tudo aí vão ser fatores de risco para levar uma lesão no tendão de Aquiles que merecem atenção. O Geles, fala para mim uma coisa. Antes dessa ruptura, o tendão pode passar por um processo de inflamação. Como que se inicia esse processo? Como que acontece? Perfeito, Bianca. Isso é uma questão muito importante. A gente precisa mesmo de falar sobre isso aqui. O que acontece? O tendão, vou ter que falar um pouco, vamos dizer assim, de anatomia aqui, mas nada muito aprofundado. Mas o tendão, ele tem algumas fibras nele, né? Essas fibras, formadas por essas fibras. No meio dessas fibras, a gente tem colágenos, que são específicos do tendão. E nós temos também uma outra estrutura que chama elastina, que é responsável pela elasticidade do tendão juntamente no conjunto, né? Igual o Felipe falou, a pessoa que não tem uma boa elasticidade do tendão já é um fator predisponente para essa lesão. Então, por exemplo, uma pessoa com envelhecimento, essa questão do colágeno, da elastina, já tem uma alteração. E também você exigir mais do tendão do que ele está, vamos dizer, disposto a te ajudar ali. Que você desenvolve um processo inflamatório no local, a inflamação, que é o famoso calor, o edema, né, o inchaço, as dores, e aí você não dá tempo do corpo reparar isso, porque o corpo é muito inteligente. Você tem uma inflamação, o corpo vai lá, repara aquilo ali e põe as estruturas
que são dali mesmo, né, nesse processo reparatório. Só que a partir do momento que você sofre uma lesão, não dá tempo para ela recuperar, o corpo começa a colocar estruturas que não são dali. E o tendão acaba sendo modificado. Aí o colágeno muda, o colágeno, essa elastina muda e o tendão se torna diferente, que é um tendão que não está aguentando mais, vamos dizer assim, não tem mais resistência e isso acaba gerando a ruptura do tendão ou um processo inflamatório mais crônico, que nós costumamos falar, que é uma tendinopatia. Então, esse processo de envelhecimento, esse processo de uso a mais, ou igual o Felipe falou, não está acostumado e vai lá e vamos de uma vez, né, com exercício. Isso acaba predispondo mesmo às lesões. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Felipe. Se a forma de andar, a questão da biomecânica do nosso corpo influencia para essas lesões acontecerem. Sem dúvida, Helena. A gente tem, assim, claro na literatura que alterações biomecânicas vão causar uma sobrecarga nesse tendão e isso, com o tempo, vai levar a lesão nele. Então, assim, alterações do formato da pisada da pessoa, quem tem um pé pronado ou um pé plano, é o pé chato, que não tem aquela voltinha, ou então um pé cavo, um pé supinado, que tem a voltinha alta demais. Todos esses dois tipos de alterações da pisada vão ser pessoas em risco para ter uma lesão. Aumenta o risco. Exatamente. Quem tem alterações na marcha, por exemplo, tem uma perna mais curta que a outra, ou tem uma sequela em uma perna e aí sobrecarrega a outra, também são pessoas em risco, né? Porque esse tendão vai estar trabalhando